Oi, sejam bem-vindos a mais um Valor História. Eu sou o João Miranda e hoje vamos conhecer a história de uma pessoa que saiu do sul de Minas para conquistar o mercado de eventos e franquias em São Paulo. Ele é o nome por trás da Cafezeira, franqueado da Arquitetos da Pizza e idealizador de projetos que transformam a vida de crianças PCD. É um prazer ter você comigo aqui, Josinho. Obrigado, João. Prazer é meu. Muitíssimo obrigado pelas palavras. Um prazer mesmo. Muitíssimo obrigado. Para começar a nossa conversa, eu queria saber um pouquinho mais da sua história. Legal, Conta a sua legal. trajetória Você até aqui. percebeu que eu já cheguei aqui desde o começo, né, das apresentações. Como bom mineiro, gosto muito de prosear, como a gente estava falando, gosto muito de falar um pouco. Sou um vendedor nato da nossa cidade, que é Santa Rita do Sapucaí, que é de onde eu vim. E estou em São Paulo há 18 anos, como eu estava te falando. Venho de uma cidade que hoje é conhecida como Vale do Silício Brasileiro, Santa Rita do Sapucaí, como a gente estava conversando antes. É lá, alguns idealizadores no passado, como Paulinho Dentista, que foi um prefeito na cidade, há em torno de 30 e poucos anos atrás, a cidade começou um movimento muito bacana na área de empreendedora, né. Ali a gente tem a Escola Técnica de Eletrônica, que é a primeira da América Latina, se não me engano, Escola Técnica de Eletrônica ET, tem o Inatel, que é a primeira instituição, faculdade da América do Sul também. Então são escolas antigas com muito prestígio. Esse movimento dessas escolas, formando profissionais para o Brasil inteiro, com esses idealizadores, o prefeito da época e sua equipe, eles idealizaram um conjunto de que transformou, que é o que eu estava te contando, que eu me sinto lisonjeado de fazer parte disso. A minha geração participou de um movimento arquitetado pela gestão da cidade, com as faculdades, onde começaram as primeiras incubadoras de empresa, eu me arrisco a dizer até do país. Então imagina que quando isso há 35 anos atrás, incubadoras de empresa dentro das próprias faculdades, fomentadas pelas próprias faculdades de tecnologia, então nasceu um movimento muito bacana, que é o que eu estava te contando, que eu tive o prazer de ter, em por exemplo, aula de empreendedorismo no curso no colegial, na escola, falar sobre, né, ter acesso a cursos com empresários, Sebrae, etcétera, cursos profissionalizantes, com foco em empreender. Isso é muito bacana, esse movimento que teve na cidade, que a minha geração, porque é o que eu posso falar tranquilamente, Uhum. foi muito impactada nisso, para a cidade. Então quando a gente ia para o mercado de trabalho, quando eu né, comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar com 14 anos na minha cidade, mas com 16, 17 anos, quando eu comecei a perceber esse movimento, né, na cidade, você é muito instigado a empreender, porque você vê amigos, pessoas bem Tá mais no meio, novas, né? você está no meio, exato. Você se sente pertencente daquilo, porque são pessoas, são vizinhos, amigos de escola, você começa a trabalhar para alguém que empreendeu há 5 anos atrás, que começou com 15, 16 anos. Além disso, as escolas e a cidade em si, a gestão, fomentando isso, essa ideia de empreender na cabeça dos alunos. Isso é muito legal. Então esse movimento foi muito, muito importante para tudo que aconteceu. Eu fui sócio da primeira empresa aos 18, 19 anos, mais ou menos, na incubadora da cidade. Acabei vindo para São Paulo há 18 anos já, estou em São Paulo. Vim para trabalhar com eventos, inclusive um dos que mais me instigou foi o Rodrigo, que é meu sócio hoje na Cafezeira. Isso foi muito bacana, porque ele já falava muito na minha cabeça: "Você tem que vir para São Paulo, você tem que ver o que acontece em São Paulo, você se encaixa muito em São Paulo, seu perfil é muito bacana". E eu apostei nisso. Vim há 18 anos, naquele momento também eu já namorava há um bom tempo, é bom deixar isso claro, a dona onça já estava aqui, no pescoço, a minha esposa já estava em São Paulo há 1 ano, isso obviamente foi um acelerador do negócio, eu acabei vindo para São Paulo, apesar de ser apaixonado até hoje lá por Santa Rita do Sapucaí, pelo movimento de lá. Quando cheguei a São Paulo, comecei a trabalhar com produção de eventos. Trabalhei em algumas boas e principais agências naquele momento no país, participei de grandes festivais, grandes eventos. Isso foi muito bacana para mim, me deu uma entrada muito bacana
Não só no meio de evento, mas empresas, eu tô falando de clientes de pessoas que são meus fornecedores, parceiros e clientes até hoje. Isso é coisa de 18 anos atrás, isso me deu uma entrada muito bacana, me dei muito bem no mer nas agências de evento aí. Tive oportunidade, como a gente já falou, de trabalhar, de fazer parte da produção de grandes festivais como Lollapalooza, Rock in Rio, Tomorrowland, Salão do Automóvel, enfim, alguns grandes Cara, que eventos. legal, hein. Tour da Tocha Olímpica e Paralímpica, participei, tive a honra, inclusive, de conduzir a Tocha Olímpica em 2016 aqui no Brasil, isso foi Cara, que sensacional. legal. Conta um pouquinho mais, como Imagina foi que, isso? eu naquele momento, eu estava "saindo", entre aspas, no mercado de evento, uma coisa que eu nunca saí na verdade, que é o que a gente vai chegar daqui a pouco no Arquitetos da Pizza, e eu fui convidado por uma grande amiga minha naquele momento, era a produtora executiva principal do projeto, o Tour da Tocha Olímpica no Brasil, a Gisele Banhetti, um beijo grande, Gi. Ela e o Deco, outro grande amigo, fizeram muita questão de eu estar nesse projeto, e isso foi muito legal, porque no primeiro momento eu até neguei, enfim, foi a gente chamava de job da vida e realmente foi. Você imagina 2.000 pessoas mais ou menos viajando junto o Brasil todo, Legal. que é o todo o aparato do Tour da Tocha. E uma das marcas patrocinadoras, que foi a que a gente trabalhou, fez questão que todos os produtores conduzissem a tocha. Então a gente teve a oportunidade de escolher o local, Ui, eu tenho a tocha olímpica, então foi muito legal, foi um caramba. projeto, assim, então pra Show. mim, maravilhoso, né, cara. Quando que isso vai acontecer de novo? Quando que a gente Sim. vai ter essa oportunidade da Olimpíadas no Brasil de novo, né. Então foi maravilhoso. Você falou que produziu o Rock in Rio, Lollapalooza, esses eventos grandes, assim. Qual que é o maior problema de bastidor que você Legal, viu cara. trabalhando? Obviamente eu não fiz parte da produção do evento em si, mas das grandes marcas. Eu trabalhei, como eu disse, em grandes agências aqui em São Paulo, que eram que produziam os estandes, as ativações das grandes marcas, são os Uhum. patrocinadores lá dentro. Então a gente participava de bastante backstage, com certeza. E eu acho que um maior problema, se né, eu acho que imagina que é uma cidade que tá literalmente na de contra-regra ali, que tá nos bastidores. O que acontece no entorno de um evento como o Rock in Rio, por exemplo, de novo, não fiz parte da produção num todo, mas você acaba que você vê tudo. Eu fui no Tomorrowland, por exemplo, eu fiquei na Fazenda Maeda, a gente ficou hospedado lá 15 dias. Literalmente, por mais que eu estivesse produzindo somente a minha marca, eu estava lá com 75 pessoas trabalhando no Uhum. Tomorrowland, mas você vê aquilo acontecendo, é literalmente como administrar uma cidade, uma grande empresa. É muito mais até complexo que uma grande empresa, porque são pessoas, essas pessoas comem, dormem, estão todos ali, então são pessoas convivendo, então a convivência natural já traz problemas, e aquilo tem que encaixar, porque tem o dia certo para acontecer. Então o bastidor, eu acho que o maior, se a gente pode chamar espinho aí, eu acho que é literalmente quanto maior o evento, maior a administração de pessoas e de tudo que acontece nesse entorno. E quando envolve pessoas, envolvem marcas, egos, então aí você lidar com isso, uma coisa é você montar um evento hoje que vai acontecer amanhã, outra coisa é você trabalhar um evento que vai acontecer, um evento muito grande como o Rock in Rio, Lollapalooza, que atende lá 100.000 pessoas, é um bastidor de montagem de 50, 60 dias, 70 dias, só na Caramba. montagem, sem contar todo o bastidor de trabalho, né. É muita coisa, né? Sim, sim. Muita coisa. Você é sócio hoje de 5 empresas? Exatamente. Nesse caminho aí, em paralelo a tudo isso que eu te contei, quando eu vim para São Paulo, a empresa Arquitetos da Pizza, que eu sou franqueado hoje com 3 unidades, sou sócio franqueado de 3 unidades. Arquitetos da Pizza é uma história muito bacana, que eu fico muito feliz, inclusive, em contar. O CEO, fundador da marca, ele estudou em Santa Rita do Sapucaí, no Inatel, então a gente era amigo de época de faculdade. Então imagina que a gente, os adolescentes, jovens, a gente foi Conheceram lá. amigo literalmente no Legal. momento nada profissional. Aham. Fomos grandes amigos na época, inclusive meu principal sócio hoje, o Gabriel, é meu amigo de infância lá da cidade também. Naquele momento, quando eles se formaram, eles vieram a São Paulo, vieram trabalhar em São Paulo, começaram o movimento do Arquitetos da Pizza, obviamente que nada, né, desenhado do formato que está hoje. Eu até conversei com você, fiz uma observação que eles eram conhecidos como engenheiros da pizza, porque eram engenheiros recém-formados, trabalhavam em São Paulo, começaram isso, deu muito certo, eh, né, só para
encurtar a história aqui, o Francisco, CEO e fundador da marca, ele teve a ideia de franquear. Hoje são 21 lojas no Brasil. É o maior buffet de pizza em casa do Brasil. A gente leva toda a estrutura e faz pizza na casa das pessoas. Legal. Então isso a gente está literalmente esse ano comemorando 20 anos. Eu, quando cheguei a São Paulo, o Arquitetos da Pizza já era uma realidade, já acontecia. Eu era, obviamente, por ser amigo deles, eu sempre estava nos eventos, nunca trabalhando, mas sempre me dando bem. E por trabalhar nas agências também, como eu mencionei, eu contratava muito Arquitetos da Pizza. Então a minha aproximação com o Arquitetos da Pizza foi natural. O CEO é meu amigo, né, de anos, os sócios que estavam naquele desde o começo eram muito amigos meus, como mencionei, o Gabriel, que é meu amigo de infância. Então a proximidade com Arquitetos da Pizza sempre foi uma realidade. E essa troca sobre, inclusive, experiências foi sendo cada vez mais latente entre eu e o Gabriel. O Gabriel me fez o convite para entrar como sócio dele na unidade de São Caetano, que é aqui uma das principais unidades do hoje Uhum. da rede, que atende praticamente 50% da grande São Paulo. Eu entrei em sócio, a gente começou um namoro para minha sociedade, eu ainda trabalhando no mercado de eventos, então fazia muito sentido por isso. Eu entrei em sócio, pouco depois também, para pular um pouco, encurtar um pouco a história, veio a pandemia. Ixi, imagina que a gente, o Arquitetos da Pizza, o maior buffet de pizza em casa do Brasil. A gente leva a estrutura, a gente não tem um espaço físico e faz um rodízio na casa das pessoas, na empresa, espaços de eventos em geral. E a gente ficou, como todo mundo, obviamente, com aquelas dores durante a pandemia, sem saber o que estava acontecendo. E foi muito legal, porque quando veio a pandemia, o Arquitetos da Pizza já era um outro patamar, obviamente, como eu mencionei, eles fizeram muito questão da minha entrada. Eu me tornei sócio, obviamente, por questões profissionais e porque meus amigos fizeram muito questão do meu trabalho junto com eles também, isso foi muito legal. Então essa união e obviamente a a sustentação da franquia, quando veio a pandemia, pouco tempo depois que de todas as dores, de novo, que todo mundo passou, em pouco tempo, assim, menos até de 2 meses, 3 meses, a franquia, junto com todo que eles dão muita voz aos franqueados, Sim. isso é muito legal deixar claro, né, já é um formato muito bacana, uma empresa muito bacana, mas tendo voz de pessoas, né, quanto mais voz ele dá aos franqueados, eu acredito que traz mais firmeza e clareza para o projeto. E isso ajudou muito ali durante a pandemia, a gente teve uma resposta muito rápida. A gente criou uma marca, né, o Arquitetos da Pizza, criou uma marca, a gente começou a fazer um delivery de uma pizza enroladinha, uma pizza diferente, foi o Arquitetos da Pizza Rolls. Isso foi bacana, porque deu uma sustentação também para o negócio. E por que que eu trouxe o lance da pandemia aqui? Então eu virei as costas para o mercado de evento, virei entre aspas, porque até hoje eu ainda presto serviço e consultoria para algumas Uhum. agências, mas eu fiquei com medo, eu tinha acabado de investir. O meu próprio sócio, meu amigo, falou: "Poxa, cara, faz pouco tempo que você acabou de entrar e agora que a gente ia começar, né, usufruir um pouco mais de tudo que estava acontecendo, do investimento desde o começo". Foi muito legal que a gente teve o respaldo da franqueadora, como eu mencionei, a gente abriu um delivery durante a pandemia, o que foi muito legal, a gente trabalhou todos os dias da pandemia. Que legal. Um pouco antes da pandemia também, ainda no mercado de eventos, eu trabalhei em grandes agências, tive a oportunidade de ser gerente de produção, diretor de produção em algumas agências e grandes marcas. Eu comecei a perceber, isso tudo aconteceu meio junto, por isso eu estou misturando histórias Uhum. aqui. A gente produzia alguns eventos muito grandes, de alto padrão para clientes público A, até fora do Brasil, e às vezes a gente ficava meio que barrado no momento do brinde, por 2 motivos, por questões de compliance financeira. E aí, quando você tem um compliance financeiro, um limitador de grana, o que você faz com um evento de alto padrão, um lançamento de um carro, um lançamento de uma marca? O que você dá de brinde pra uma pessoa que tem tudo? E aí eu tive a sacada, comecei a oferecer, falei: "Poxa, a gente tem café lá em Minas, somos uma terra abençoada", e aí vale de novo voltar a Santa Rita do Sapucaí, San Minas Gerais, né, é uma terra abençoada por Deus, a Sim, gente, muito lindo lá. né, Muito além lindo. de muito bonito, a gente tem hoje, se não me engano, o 2º, 3º e 4º maior produtor de café do mundo, o primeiro é o Brasil, obviamente,
a somatória de produção de café deles, pra você ter uma ideia, é o que Minas produz, pra você ter a enormidade de produção de café que o Brasil tem. O Rio tem café maravilhoso, São Paulo, Bahia, enfim. Então, o sul de Minas especificamente, que é a minha região, somos agraciados ali pela Serra da Mantiqueira, um dos melhores lugares para plantar café no mundo, e isso é reconhecido. Meu sócio em outro negócio também já tem uma marca, hoje ele exporta para mais de 4 países. Dentro desse briefing nas agências, lá trabalhando com o evento, eu percebi aquele lance do brinde, que chegava a ser um problema, porque tinha um investimento bacana no que eles Sim. queriam fazer, nas experiências que eles queriam levar para aqueles clientes, mas tinha esses fatores, principalmente o compliance financeiro. E aí eu comecei a oferecer café. Comecei a oferecer café, café da manhã com café especial, visita à fazenda, workshops naquele momento. Hoje eu sei como vender isso, mas naquela época eu comecei a oferecer experiência, principalmente café com a marca dos clientes. Falei: "Poxa, eu tenho café verde, café torrado, moído, em grão, do jeito que você quiser", produtor de evento que sou, e comecei a oferecer para aqueles clientes e para aqueles eventos, produzir café com a marca dos nossos clientes. Isso fez muito sentido por questões óbvias, o café é o principal commodity do mundo, né. Uhum. Então é o primeiro, a gente brinca que é o primeiro tesouro do mundo, é o café. Então fez muito sentido isso. Durante a pandemia, aquele trabalho que eu comentei com você, a resposta que a gente teve no Arquitetos da Pizza, fez muito sentido também durante a pandemia, porque eu já trabalhava com algumas agências, os estúdios, eu fiz muita live, muito evento, e o café fez muito sentido. Os meus clientes que eu conheci lá no comecinho, quando eu cheguei em São Paulo, que eram fornecedores de buffet, clientes, as marcas, os clientes dessas agências, essas próprias agências, pessoal que trabalhavam comigo, enfim, eles começaram a virar meus clientes. Então a cafezeira fez muito sentido, nasceu a cafezeira Nossa, e cafezeira. foi daí que nasceu a Que cafezeira, legal. junto com Eu vi até que você tantas, trouxe trouxe algumas coisinhas aí para quem gosta de café. Eu quero que depois que você depois a gente Santa Rita do Sapucaí, como eu disse, é um polo, além do polo de eletrônica, é um polo cafezeiro. A gente ali a cidade, que hoje tem 40.000 habitantes aproximadamente, exporta café para mais de 140 países. Então é uma terra abençoada mesmo, e uhum. isso eu estou falando só da minha terrinha ali, da minha região. Imagina o Brasil todo, que a gente sabe que é muito abençoado aí. Então fez total sentido, nasceu a cafezeira foi pegando corpo, e o mais legal foi que dentro das agências que eu presto serviço, até hoje que eu não consegui, que eu falei que estava saindo do mercado de eventos, mas nunca saí, eu vendo o Arquitetos da Pizza, então meus clientes, muitos dos meus clientes vêm das agências, e o café é a mesma coisa, tenho os mesmos clientes, eu acabo que consigo oferecer Café é bom meus demais, né. produtos para todo mundo. E café, eu trabalho Não com dá café e pra ficar pizza, sem cara. café. Café e pizza, e eu também sou uma pessoa abençoada, porque eu amo café, é a bebida mais consumida do mundo Uhum. depois da água, e pizza. Quem não gosta de café e pizza é esquisito, pelo menos, tá. É. Sobre a cafezeira, produzir um café com a marca do cliente é um mercado de nicho. Houve alguma questão logística que te fez pensar que esse modelo de negócio não pudesse vingar? Legal demais sua pergunta, cara, porque na verdade foi um pouco o contrário. A gente, como eu mencionei, eu trabalhei em grandes agências, então a gente vendia muita experiência. Sempre foi Sim. isso, né. O mercado busca experiências. E eu até faço questão de falar aqui de uma pessoa, o Vinícius Rojo, que foi um dos primeiros idealizador da cafezeira. Ele O buffet dele sempre vendeu muita experiência, então a gente sempre vendeu muita estação de café diferenciado. E eu comecei a perceber que o grande problema estava não no serviço, era exatamente em ter um produto diferenciado, Hum, que é o que o Brasil legal. tem de sobra, né, que é esse movimento que tá acontecendo do café especial hoje. E aí, eu comecei, na verdade, a oferecer meu café, o café em formato de marca, para o pessoal que estava vendendo aquelas experiências para as agências que eu trabalhava. Então meu primeiro foco foi: "Poxa, aquele cara que está vindo aqui vender essa experiência e tem café relacionado, eu consigo o café para ele, num preço muito melhor e um café muito melhor, eu tenho certeza". Eu vou lá na minha cidade, trago 10, 20, 30 tipos de café diferente para Uhum. ele aqui, que eu tenho certeza, e isso fez muito sentido. Então a cafezeira acabou que nasceu, na verdade, um pouco contrário ao que você falou. A gente entendeu, e aí eu fui com os meus sócios, tenho mais 2 sócios na cafezeira, levei essa ideia para um deles, tem uma agência de publicidade, que é o Rodrigo, que foi quem
mais incentivou a vir a São Paulo. O Fernando, que tem uma empresa de eletrônica também, meu amigo de infância e produtor de café também na cidade. Fez muito sentido na cabeça deles também, isso, porque eles perceberam que, poxa, a gente tem um produto muito bom, que é um café especial, esse café é um café 100% arábica, 84 pontos, então é um café raro até no Brasil, apesar de da gente ter muito café especial no Brasil, mas é um café raro no mundo. Então a gente percebeu, a gente: "Poxa, a gente tem um café bom, vamos oferecer para as pessoas que estão vendendo essa experiência". E aí a gente viu, na verdade, que fazia sentido até escalar isso, não só para quem estava vendendo a experiência, mas isso como white label, como brinde, é um brinde sensacional. E aí fez a gente começou a oferecer para as agências, para as marcas, marcas de carro, supermercado, cafeterias, e aí o negócio escalou. Cara, que legal essa história, muito legal. Você também é idealizador de projetos, né, da ONG. Conta um pouquinho pra gente dela. Legal, cara. Em paralelo a isso tudo, né, como eu mencionei, sempre trabalhando com eventos, eu fui procurado por alguns amigos que são jipeiros. Eu não sou jipeiro, mas fui procurados por eles, com uma ideia de produzir eventos voltado a crianças PCDs. Esse movimento ele já existe um pouco no Brasil. Os jipeiros é até legal aqui levantar uma bandeira. Os jipeiros, se você procurar, mesmo que você não seja jipeiro, depois que eu acabei me envolvendo no meio, você fica um pouco mais ciente de tudo. Mas qualquer crise que tenha no país, tem enchente no sul, você vê que teve uma demanda de jipeiros do Brasil Uhum. inteiro indo para lá para ajudar. Teve qualquer catástrofe, qualquer coisa que precisa, os jipeiros é uma classe muito unida, muito bem resolvidas, e eles fazem sempre para ajudar. Eles estão sempre envolvidos em causas, ajudando principalmente pessoas em questões de vulnerabilidade. Esses jipeiros me procuraram com uma ideia, de novo, que é um movimento que já acontece, eles já têm alguns dias que eles dão Sim. alguns passeios como as crianças PCDs, e eles trouxeram isso para mim, falou: "Ó, já existe esse movimento, os jipeiros em algumas cidades no Brasil já tem um dia que eles dão um passeio com as crianças PCDs, a gente tá com uma ideia um pouco maior", e por isso fez sentido me procurar. A gente queria criar um evento voltado às crianças e seus familiares. Por quê, cara? Eles me trouxeram a pensar isso, que é meio óbvio, mas é legal falar. Onde tem uma criança PCD, tem no mínimo uma mãe ou uma família, mas 101% das vezes, uma mãe que tem que abdicar da vida para Sim. cuidar daquele filho, principalmente a depender das limitações daquela criança, né. E a gente sabe que tem, enfim, quando a gente fala de PCD, pessoa com deficiência, a gente está englobando todas as deficiências. E quando essa mãe, se ela é casada, quando ela ainda está casada, porque infelizmente acontece muito do o pai, né, abandonar. Quando a mãe ainda é casada, ou se ela tem mais um filho, se ela tem uma tia, uma irmã, alguém para cuidar, essa família vive aquela causa. Ela fica em prol daquela criança, então a gente conhece várias famílias que o dia a dia dela é Pra 24 cuidar horas da dedicado a da cuidar criança. daquela criança, por Sim. conta das necessidades que tem. Então, muito legal a ideia deles, que era criar um evento, não só para criança PCD. Se você faz para o filho, você já está abraçando demais o pai e toda a família. Mas se você faz para a família, então a ideia fez muito sentido para mim aquilo, né, vamos criar um evento voltado à criança PCD e seus familiares. E aí a gente começou a colocar no papel e criamos uma arena, um dia para receber essas famílias, para receber essa criança, para andar de Jeep, que é o principal intuito, né, e aí trazendo de novo a pauta, os jipeiros são pessoas muito bem resolvidas. Quando a gente vendeu essa ideia para dentro da classe de jipeiros, poxa, isso aí foi assim, não é que foi aceito, a gente viu que a gente tinha um problema, porque na verdade, cada um começou a vir com ideia: "Eu tenho isso para apoiar, eu faço questão de trazer isso", as Que legal, cara. empresas que eles trabalham, enfim, foi um movimento, cara. A gente começou com uma ideia de fazer um evento para 100 pessoas, por quê? Com recursos próprios, né, a gente Sim. ainda não tinha idealizado onde ia chegar. A gente percebeu num determinado momento que a gente queria fazer um evento para 100 pessoas, vamos colocar no papel, porque a gente precisa da comida, bebida, transporte, precisa ter uma estrutura mínima, né, de novo, é uma família que mal tem dinheiro para pegar ônibus. Sim. Essa é a realidade da grande maioria dessas famílias. Então, para a gente tirar ela de casa com o filho e vir para um dia, tem que ser no mínimo interessante, o minimamente, né. E a gente começou a colocar no papel, a gente chegou num momento, cara, que a gente tinha o seguinte problema: a gente tinha quase 300 jipeiros, entre jipeiros e familiares,
em prol do projeto. A gente falou: Ah, "Cara, então olha um que louco, a problema gente quer bom, fazer né. um evento para 100 pessoas e tem o triplo de Ca pessoas querendo que ajudar. legal. A gente tem que crescer isso". A gente foi meio que forçado a crescer, um ótimo problema, porque a gente tinha muito mais gente querendo ajudar do que o que a gente queria fazer. E aí isso foi escalando, obviamente, que a gente foi vendendo a ideia para um: "Não, eu consigo ajudar com isso, eu consigo ajudar com aquilo". A gente levou isso lá no primeiro evento em 2024, quando a gente idealizou tudo. A gente levou Isso foi crescendo, tomando uma proporção que a gente começou a ficar com medo mesmo de pessoas nos procurar, por conta do como eu posso ajudar? Posso ajudar, né, não tinha uma empresa para isso, não era nada. E aí a gente levou essa ideia para a prefeitura, também para resumir um pouco, a gente levou essa ideia para a prefeitura de São Paulo, para a Secretaria da Pessoa com Deficiência de São Paulo. A prefeitura nos ajudou a chegar na secretaria do estado, então conseguimos acessar a secretaria da prefeitura de São Paulo e do estado de São Paulo. Eles abraçaram o projeto de uma forma que a gente não Que imaginava. legal. Em resumo, cara, o primeiro evento que a gente fez, aquilo que a gente sentou para idealizar para 100 pessoas, ou seja, para 30 famílias mais ou menos, cada família tem 3 pessoas, a gente consegue atender 100 pessoas. A gente fez um evento em Interlagos para 2.800 pessoas. Então imagina que a gente idealizou um evento para 100, isso foi tomando uma proporção tal qual a gente atendeu em 2024 dentro de Interlagos, com uma pista off-road, com show Que ao legal. vivo, comida, bebida, uma arena muito grande com vários serviços para 2.800 pessoas. Quando acabou o evento, cara, a gente foi chamado pela prefeitura e secretaria e falou: "Ó, vocês têm um problema, isso aqui não pode acabar, isso aqui vai ter que escalar agora". E a gente falou: "Tá bom, mas a gente precisa de ajuda, a gente, né, somos idealizadores Sim. aqui, mas não temos". E aí a partir daquilo ali, cara, e de novo, os próprios jipeiros ali por trás, dando cada vez mais força, incentivo, a gente teve nesse evento mais de 100 jipeiros, mais de 90 voluntários, e aí isso são famílias de jipeiros, pessoas envolvidas no meio. Isso escalonou de uma forma, a gente criou uma ONG chamada Jeep Solidário. A ONG hoje organiza eventos voltados à criança PCD. A edição de 2025, esse evento se tornou anual em São Paulo, é válido deixar claro. Então ele entrou no calendário oficial da cidade de São Paulo. A gente fez a edição de 2025 no dia 30 de novembro, a gente, junto com a prefeitura de São Paulo e a secretaria do estado de São Paulo, a gente construiu uma arena e uma pista off-road para 5.000 pessoas. Então, uma arena Uau. com comida, bebida, show ao vivo, dentista, palestras, exposições, enfim, além da pista off-road, que é o principal, que é a cereja do bolo, Uhum. mais de 100 jipeiros voluntários. Foi um domingo muito bacana lá em Interlagos. A partir daí, como eu mencionei, a gente tem o apoio da Secretaria do Estado, isso vai começar, já tem algumas outras cidades, já fizemos a cidade de Piracicaba também, no aeroporto de Piracicaba, tem algumas outras cidades entrando agora no calendário, esse evento vai escalonar, então eu faço questão que as pessoas conheçam o Jeep Solidário e ajudar como puderem. Uma Cara, causa muito importante, que legal. depois que você, porque a gente acha que sabe sobre É, acessibilidade, a gente acha que sabe. Quando você começa não é nem a entender, quando você é começa a perceber, vivencia a parte das vivenciar, pessoas. perfeito, cara, você percebe o quão a gente, com muito pouco, faz muito para as famílias e para Sim. as crianças PCDs. Pra fechar a nossa conversa, que o tempo já tá estourando, qual é o valor histórico que você quer que seu nome carregue? Legal demais, cara, legal demais. Eh, eu venho de uma família simples, tenho muito orgulho de falar isso. A minha mãe, da família dela, foi a primeira a vir pra morar na cidade, a primeira a estudar, enfim, Hum, maravilhoso. Um beijo, mãe, completou 80 anos trabalhando até hoje, vive parabéns. maravilhosa. Beijo, mãe Lucila. E eu quero que o meu uma coisa que ficou muito claro para mim, principalmente que veio da minha família, e aí na representação da minha mãe, foi o valor no que a gente recebe e no que a gente pode dar o lance de energia. Eu acho que o que você emana é o que você atrai para você. Isso eu tive muita clareza a vida inteira na na vivência com a minha família, minha mãe. Então eu quero que o meu nome seja lembrado não pelo que eu tive, mas pelo que eu pude fazer, e aí eu não estou falando de dar ou doar alguma coisa, mas pelo meu envolvimento no que eu pude fazer de bom para o próximo. E eu fui muito abraçado, minha família foi muito abraçada,
Eu acho que como eu mencionei aqui do Jeep Solidário, com muito pouco de coisas que a gente tem acesso hoje, a gente faz muito pelo Para as próximo. outras Então pessoas. não é sobre o valor, mas eu gostaria muito que meu nome ficasse lembrado pelo pouco que eu me dediquei e pude mudar ou melhorar um pouco Uhum. a vida de outras pessoas. Onde a gente acha você nas redes sociais? @jproduca é o meu particular, jproduca, J por extenso. Por favor, @arquitetos da pizza, é o maior buffet de Não pode pizza em deixar, casa do né. Brasil. Cafezeira Oficial, somos produtores de café, vendemos café para o Brasil inteiro, exportamos também. E @jeep_solidário. Vi também que você trouxe algumas lembrancinhas, mostra pra Exato, eu gente. trouxe algumas coisinhas da terrinha lá que eu faço questão de aqui é um boné do Jeep Solidário, para eternizar a nossa quero o quê? Por favor. Aqui tem alguns itens de cafezeira, etcétera, tem um copinho aqui do Arquitetos da Cafezeira para você. Aqui alguns itenzinhos, uma balancinha para você tomar um cafezinho de Minas, que eu quero que você me conte depois aqui. É, com certeza, pô. Olha aí que tem mais coisa. Aqui, ó, tem um cafezinho do Arquitetos da Pizza, é um cafezinho 100% arábica, como eu mencionei, torra média. Aqui, uma brincadeira que a gente faz com a cafezeira, para o pessoal conhecer o nosso café. E aí eu tenho ele aqui, você pode perceber que do café convencional até a Aham. cor muda, moído Muda e bastante. grão. A gente trouxe aqui para você provar também, quero que você trouxe aqui, ó, isso aqui é o método antigo, hein, isso aqui é para lembrar, isso aqui eu lembro muito da minha avó, aliás. É um coadorzinho de pano, Menina, isso aqui é a cara, cara de Minas, né. Um coadorzinho aqui com a canequinha tradicional. nostalgia. E aqui é um copinho da cafezeira, uma caneta do Arquitetos da Pizza, Cara, um pouquinho de cara, quanta coisa. várias coisinhas. Depois você me conta o que você achou Cara, desse café. muito obrigado pela nossa conversa, de verdade, foi um prazer conversar com você, ouvir um pouquinho mais dessa história e seus projetos também. Cara, é muito legal, é muito interessante tudo o que você tem pra contar. Eu que agradeço a oportunidade, muitíssimo obrigado mesmo pelas palavras, pelo carinho. Eu amo falar dos meus negócios, da minha terra, então para mim é um prazer. Muitíssimo obrigado mesmo por fazer parte. Cara, espero que a gente tenha a oportunidade de receber você aqui de novo, Com contar um certeza, pouquinho mais dessa história. bem com o maior prazer, por favor. E fica o convite para vocês conhecerem, por favor, nossa Claro. cozinha. Quero que vocês vão até lá. Então é isso, pessoal. Ficamos com mais um episódio do Valor História, uma produção da agência Camucai Teleobjetiva. Se você tem algum projeto, entre em contato que a equipe vai conseguir te atender muito bem. Não deixem de acompanhar o Valor História em todas as redes sociais e se inscrever no YouTube. Até o próximo Valor História.